No Justiça para Todos de hoje, vamos conversar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Carvalho Veloso. O assunto, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação ordinária 1773, que trata do recebimento da ajuda de custo para moradia pelos juízes federais. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Doutor Roberto Veloso, muito obrigada. Seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos. É um prazer estar aqui mais uma vez e falar para os ouvintes e os telespectadores do programa Justiça para Todos. Doutor Veloso, o Supremo Tribunal Federal incluiu na pauta de julgamentos do dia 22 de março a ação ordinária 1773, que trata dessa ajuda de custo de moradia para os juízes federais. O que o senhor tem a falar a respeito dessa ação? Essa ação ela foi motivada em razão de um tratamento discriminatório que os juízes federais e os juízes do trabalho possuíam, que é a chamada magistratura da União. Enquanto grande parte da magistratura estadual recebia a ajuda de custo para moradia, o Poder Executivo pagava auxílio moradia para os seus servidores e o Legislativo fornecia imóveis funcionais, os magistrados federais não recebiam essa ajuda de custo para moradia. Por isso é que nós entramos com a ação. Nós entramos com a ação para que os juízes federais passassem a receber a ajuda de custo para moradia conforme determina a Lei Orgânica da Magistratura no seu artigo 65, inciso 2, que nos lugares onde não haja imóvel funcional à disposição dos juízes, deve ser paga a ajuda de custo para a moradia. Por isso é que nós ingressamos na Justiça, ingressamos no Supremo Tribunal Federal e nos foi concedida essa medida liminar, que é uma medida liminar justa. Justa por quê? Porque ela acabou com a discriminação que nós, juízes federais, estávamos sofrendo, apesar de termos uma lei determinando este pagamento. E quando nós vemos o julgamento da ação ordinária 1773 se aproximando, nós continuamos a proclamar que os juízes federais tenham um tratamento igualitário. Veja o exemplo dos imóveis funcionais. Só o Executivo aqui em Brasília possui mais de 1.000 imóveis funcionais, todos imóveis de excelente qualidade. O Legislativo possui mais de 400 imóveis funcionais, também todos imóveis de excelente qualidade. É claro que, se o juiz tiver o imóvel funcional, ele não deve ter direito à ajuda de custo para a moradia. Mas onde não houver imóvel funcional, de acordo com o que determina a lei, que é a Lei Orgânica da Magistratura, todo magistrado deve ter direito. Por isso é que nós fomos ao Supremo Tribunal Federal reclamar esse direito. Um direito que é previsto na lei. E esse direito nos é garantido. E agora, no julgamento do Supremo, esse tratamento igualitário deve continuar. Não deve haver tratamento discriminatório para os juízes federais. Os juízes federais estão indignados com isso. E os juízes federais estão praticamente revoltados com essa possibilidade de que todos recebam e somente os juízes federais não possam receber. E ao ingressar com essa ação, doutor Roberto Veloso, a AJUF reforçou ainda essa defesa com uma nota de esclarecimento em que exatamente a associação busca esse tratamento justo, igualitário para toda a magistratura nacional. O que diz essa nota e o objetivo dela? Então, o objetivo da nota é justamente esclarecer essa situação. A situação de que não pode haver um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal que atinja apenas a magistratura federal. Se a magistratura nacional ela é uma magistratura una
e assim já decidiu em várias oportunidades o Supremo Tribunal Federal, já decidiu dessa maneira também o Conselho Nacional de Justiça. Esse tratamento ele deve ser igualitário pelos próprios precedentes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a magistratura tem uma unicidade, tanto faz ser a magistratura federal, a magistratura do trabalho, a magistratura do Distrito Federal e dos territórios, a magistratura dos estados, a magistratura militar. É como se nós tivéssemos uma magistratura nacional, uma magistratura única. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em várias ocasiões. E nós estamos querendo que agora, nesse julgamento, esse entendimento permaneça, que não haja tratamento discriminatório em relação a qualquer justiça, em especial a Justiça Federal, que tem sido a justiça que tem contribuído para o enfrentamento à corrupção no Brasil. Nossos juízes têm enfrentado uma situação difícil, porque os nossos juízes têm sido ameaçados, mas ao mesmo tempo os nossos juízes têm tido um comportamento altivo, processando e condenando aqueles que causam o grande mal do Brasil, que é a corrupção. Nós estamos com as nossas crianças fora das escolas, nós estamos com os nossos hospitais cheios de doentes em razão da corrupção. E é a magistratura federal quem tem dado uma resposta a isso. Por isso essa magistratura não pode ter esse tratamento discriminatório. Essa magistratura não pode ser a única que vá padecer em razão desse julgamento. Daí a razão dessa indignação dos juízes. Daí a razão desse descontentamento dos juízes federais diante dessa perspectiva. Doutor Veloso, a gente vai dar uma pausa na conversa. O Justiça para Todos vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos a falar sobre o julgamento da ação ordinária 1773, que trata do recebimento da ajuda de custo para moradia pelos juízes federais, que vai ocorrer no Supremo Tribunal Federal este mês. O nosso entrevistado é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Carvalho Veloso. Doutor Veloso, anteriormente o senhor reforçou várias vezes que essa questão dessa ajuda de custo está garantida na Lei Orgânica da Magistratura, está prevista em lei. Agora, o senhor acha que essa informação, esses dados, têm que estar disponíveis para a população no portal da transparência? A AJUF sempre foi defensora do teto remuneratório moralizador. A AJUF foi a entidade que primeiro defendeu que o teto fosse moralizador para todas as carreiras. E a AJUF também sempre defendeu a transparência nos pagamentos que devem ser realizados a todos os servidores públicos. A magistratura federal sempre fez questão de que os seus dados, inclusive os dados detalhados dos pagamentos destinados aos juízes federais, fossem publicados no portal de transparência para que a população possa saber o que um juiz esteja recebendo. Nesse aspecto, é importante dizer que em 2016, inúmeras carreiras tiveram reajuste nos seus vencimentos. Eu poderia até dizer, todas as carreiras tiveram reajuste nos seus vencimentos. Somente a magistratura e o Ministério Público ficaram de fora. Isso está gerando um descumprimento do teto constitucional, porque a
vários segmentos do serviço público que estão recebendo mais do que juiz federal. E há alguns que estão recebendo mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós, inclusive, defendemos que o Supremo Tribunal Federal aproveite a oportunidade do julgamento dessa ação para definir quais verbas devem ser pagas aos servidores. Não só aos magistrados, mas também aos magistrados. O Supremo Tribunal Federal deve julgar a ação definindo quais benefícios devem ser pagos à magistratura, ao Ministério Público e aos outros ramos das carreiras do serviço público. Isso traria uma moralização, um balizamento. O Supremo Tribunal Federal aproveitaria a oportunidade para, de uma vez por todas, dizer o que a magistratura tem direito de receber, o que o Ministério Público tem direito de receber. Isso é o que nós defendemos. E nós esperamos, de fato, que o Supremo Tribunal Federal assim o faça. Ainda sobre essa relação do assunto com a população, o senhor acha que o tema, essa ajuda de custo para a moradia tem confundido a sociedade? Eu digo isso assim, associando a outro questionamento. Há pagamentos em outros segmentos do judiciário, do legislativo e do executivo que também merecem essa atenção? Claro, por isso é que eu falei. O Supremo Tribunal Federal ele deve definir isso para todos, não só para a magistratura federal. Como eu disse, a ajuda de custo para a moradia ela não é paga somente aos juízes, em especial aos juízes federais. Ela paga aos juízes federais, ela paga ao juiz do trabalho, ela paga aos juízes estaduais, ela paga aos juízes militares, ela é paga ao Ministério Público, ela é paga aos servidores do Executivo, ela é paga aos servidores do Legislativo, ela paga à polícia, ela é paga às Forças Armadas, há um auxílio moradia pago para todos. Então, que se discipline para todos. Doutor Veloso, em meio a esse contexto, a AJUF fez uma consulta com os associados, né, com toda a AJUF. O que essa consulta revelou? Ela revelou a insatisfação dos juízes federais com a sua situação remuneratória. Insatisfação porque todos tiveram reajuste, somente a magistratura e o Ministério Público ficaram de fora. Revelou também a insatisfação com a possibilidade da regulamentação da ajuda de custo para a moradia ficar apenas com os juízes federais. Se o Supremo Tribunal Federal, aproveitando essa oportunidade, decidir pela regulamentação para todos, não só para a magistratura federal, e também, e é claro, e mais do que evidente, que se resolva a questão remuneratória da Justiça Federal e também da magistratura e do Ministério Público, é claro que isso vai resolver a situação. É claro que os juízes, esse descontentamento dos juízes se dá em razão do tratamento discriminatório que está havendo. O tratamento discriminatório em razão de todas as carreiras terem tido reajuste nos seus vencimentos e somente a magistratura ter ficado de fora, e uma insatisfação com a possibilidade também de que a ajuda de custo para a moradia seja regulamentada apenas para os juízes federais. O que os juízes disseram nessa consulta é que esse tipo de situação eles não irão aceitar. E, de fato, essa é uma situação que seria discriminatória aos juízes. E, sendo discriminatória, ela contraria a própria Constituição e contraria os próprios precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que dizem que a magistratura é uma magistratura nacional, é uma magistratura una, e assim ela deve ser tratada. Doutor Veloso, a gente vai dar mais uma parada na entrevista. A gente continua essa conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos volta em instantes.
Voltamos a falar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Carvalho Veloso, sobre o julgamento da ação ordinária 1773, que trata da ajuda de custo para a moradia pelos juízes federais. Doutor Veloso, a lei do Ministério Público ela traz inúmeros benefícios aos procuradores. A AJUF luta para que esses direitos sejam estendidos aos juízes federais? Isso é o que nós chamamos de assimetria. Os procuradores da República trabalham junto com os juízes federais. Os juízes julgam as matérias relativas à competência da Justiça Federal e os procuradores da República oferecem as denúncias e promovem as ações respectivas. Contudo, em razão da lei orgânica do Ministério Público ter sido promulgada depois da Constituição, eles têm mais direitos do que a magistratura. Mesmo nós trabalhando conjuntamente, esse princípio da simetria ele não vem sendo obedecido. Os procuradores possuem, assim, mais direitos do que os juízes federais. Por isso é que a AJUF, ela pleiteia perante o Conselho Nacional de Justiça e agora perante o próprio Supremo Tribunal Federal um tratamento igualitário, a simetria entre as duas carreiras. A magistratura e o Ministério Público devem ter os mesmos direitos. Ninguém deve ganhar mais ou menos do que o outro. O que está previsto para um deve ser previsto para o outro. Se a nossa lei orgânica prevê direitos que não tenha na lei orgânica do Ministério Público, os membros do Ministério Público devem ter os direitos previstos na nossa lei. Se na lei orgânica do Ministério Público existem direitos que não estão previstos na nossa lei, os juízes federais devem ter esses mesmos direitos. É um tratamento simétrico, igualitário entre as duas carreiras. Isso é importante que o Supremo Tribunal Federal também decida. Essa decisão ela pode inclusive se dar no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta contra a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que estabeleceu a ajuda de custo para moradia aos membros do Ministério Público. Então, nessa oportunidade também o Supremo Tribunal Federal poderá decidir a respeito dessa questão, que é uma questão que há muito tempo os juízes vêm pleiteando. Nós já tivemos uma decisão do Conselho Nacional de Justiça em relação a alguns direitos e agora nós pretendemos que todos os direitos de um sejam previstos para o outro. Ou seja, o que os juízes federais recebem, os membros do Ministério Público Federal também devem receber. O que os membros do Ministério Público Federal recebem, também os membros da Magistratura Federal devem receber. Esse é o tratamento simétrico, a chamada simetria constitucional entre o Ministério Público e a magistratura. Doutor Veloso, qual que é a importância do trabalho do juiz federal para a sociedade? A Justiça Federal tem prestado um enorme serviço à população brasileira. Do ponto de vista social, nós temos os juizados especiais federais, que proporcionam à população a oportunidade de requererem as suas aposentadorias, os seus benefícios previdenciários, que muitas das vezes são negados pelo INSS, mas existe a Justiça Federal para eles recorrerem. E veja quantas pessoas não tiveram seus benefícios garantidos por força do trabalho dos juízes federais. Os juízes federais também prestam um serviço à população em relação às ações, aos atos administrativos da União. Quantos têm direitos violados por atos administrativos da União e vão à Justiça Federal por meio de mandados de segurança, por meio de ações ordinárias, e lá eles têm os seus direitos restabelecidos. E na parte criminal, então, nós temos o exemplo aí da Lava Jato. A Lava Jato que tem recuperado bilhões de reais
aos cofres públicos. A corrupção é um grande mal que vige no Brasil. Segundo dados da própria Federação das Indústrias de São Paulo, ela tem um instituto chamado Decontec, são 64 bilhões de reais anuais de corrupção. A ONU estima em 200 bilhões de corrupção. Então são valores expressivos. Aí está o grande problema do Brasil. E quem tem enfrentado esse problema? Quem tem enfrentado o processo e o julgamento de poderosos no Brasil? A Justiça Federal. Por isso é que nós nos preocupamos quando há a possibilidade de uma retaliação contra os juízes federais. Uma das retaliações é justamente a diminuição dos seus vencimentos. Se faz uma não remuneração justa, porque se concede reajustes para todas as outras carreiras e não se concede para a magistratura, e agora querem simplesmente reduzir o que os juízes federais recebem. Ou seja, isso significa um enfraquecimento da carreira. Esse é um dos aspectos que se enfraquece, porque se todas as outras carreiras tiveram reajuste, se todas as outras carreiras recebem ajuda de custo para moradia, sem qualquer problema, e somente a Justiça Federal está sendo atacada dessa maneira, existe uma razão. E a razão não pode ser outra, senão uma retaliação em razão do trabalho da Justiça Federal, em razão do trabalho da Justiça Federal no combate à corrupção. Nunca no Brasil os poderosos, os donos do poder, estiveram no banco dos réus. Agora, essas pessoas estão sendo levadas a julgamento pela Justiça Federal. É claro que haveria reação contra isso. E a população precisa estar atenta a esse tipo de manobra, porque vai se tirando, e daqui a pouco nós teremos uma Justiça Federal enfraquecida, sem condições de enfrentar os poderosos. E também com a possibilidade de os seus membros saírem para outras carreiras. Isso é preciso que a população esteja atenta, que a população esteja ao lado da Justiça Federal, que a população não abandone a Justiça Federal, que a população continue a apoiar a Lava Jato. Agora, isso só será possível se nós continuarmos com a Justiça Federal forte, com a Justiça Federal em condições de fazer esse enfrentamento. Se nós tivermos uma Justiça Federal enfraquecida, a corrupção ganhará. A corrupção ganhará essa guerra. E dificilmente ela voltará a ter controle. Porque se a corrupção ela ganhar a guerra contra a Justiça Federal, a população será aquela que mais irá sentir. Então é preciso defender a Justiça Federal. E é isso que a JUF faz cotidianamente, a defesa da Justiça Federal. Continuaremos defendendo a Justiça Federal. E a população precisa entender que a Justiça Federal ela é essencial nesse trabalho. Por isso é que nós pedimos apoio, por isso é que nós esperamos que a população continue a apoiar a Justiça Federal, continue a apoiar a Lava Jato e continue a ser contra a corrupção e contra aqueles que a praticam no Brasil. Dr. Roberto Veloso, infelizmente nosso tempo acabou, eu quero agradecer a presença do senhor no programa. Eu agradeço os convites que me são formulados e estou sempre à disposição. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.